A contradita das testemunhas é uma parte crucial para a estratégia de defesa do servidor público que está respondendo um PAD, um processo administrativo disciplinar. É um dever da comissão de PAD fazer contradita de todas as testemunhas, mas acredite, boa parte das comissões não fazem. E isso prejudica principalmente quando nós precisamos levar um processo administrativo disciplinar para ser resolvido na justiça, para anular uma pena de demissão que foi ilegal ou que foi desproporcional. Vou explicar como que isso acontece na prática. Veja só, a contradita da testemunha nada mais é do que aquelas perguntas para qualificá-la como testemunha, para ver se ela tem algum interesse na causa, se ela é suspeita, se ela tem condições de dar o depoimento isento e imparcial. Porque, eventualmente, se ela tem algum interesse, alguma inimizade, algum tipo de sentimento que gere a necessidade de vingança daquele servidor que está respondendo o PAD, isso desqualifica a posição dela de testemunha. Ela pode até dar um depoimento, mas como informante. Isso faz toda a diferença. Por quê? Como informante, ela já está suspeita. O termo técnico utilizado é esse. E como ela está suspeita, ela não tem o compromisso com a verdade, e isso por si só faz com que o que ela for depor tem muito menos validade do que uma testemunha idônea, uma testemunha imparcial, uma testemunha isenta. E um cenário muito comum é quando o processo administrativo disciplinar ele está apurando algum tipo de fato, algum tipo de situação cujas únicas provas são as provas testemunhais. E aí o que, que acontece na prática? A comissão arrola várias testemunhas e dentre essas testemunhas estão servidores que são desafetos de quem está respondendo o PAD. E aí esse servidor que foi chamado para depor, para dar o testemunho dele, ele tem o interesse de prejudicar aquele servidor que está sendo acusado, que está sendo investigado no processo administrativo disciplinar. E aí, se a comissão não faz a contradita, esse servidor que não gosta daquele servidor acusado, indiciado, que está sendo investigado pela comissão, ele vai ter a qualidade de testemunha. E ele é feito, né, um compromisso com a verdade quando ele é chamado para depor. E o ponto crucial é o quê? Ele vai falar um monte de inverdades para prejudicar aquele servidor e o depoimento dele vai ter muita força. Por quê? Não foi feita a contradita. Porque se fosse feita a contradita, o advogado do servidor ou mesmo o servidor poderia intervir. Falar, olha, ele tem interesse, nós somos inimigos, nós já tivemos embates, já tivemos denúncias, né, entre nós mesmos, ou mesmo já tivemos processos um contra o outro, porque tudo isso mostra o quê? O que aquela pessoa for falar talvez não seja verdade, porque ela tem interesse em prejudicar aquele servidor. E aí, veja só, se não ocorre a contradita, o advogado do servidor não pede que a comissão faça essa contradita, e a comissão, às vezes nem por má fé, passou batido, é uma comissão que só está formada para aquele PAD específico, não tem experiência com processo disciplinar, o servidor acaba sendo demitido porque foram ouvidas várias testemunhas que depuseram contra ele, inventaram situações e tudo mais. Quando ele chega na justiça para tentar anular aquele PAD, se ele não tem elementos fortes de prova de que aquela situação narrada pelas testemunhas não existiu, que tudo aquilo é mentira, dificilmente ele vai conseguir reverter uma pena de demissão. Por quê? O juiz vai ver que as pessoas ali que deram o depoimento foram ouvidas como testemunha. O cenário seria muito diferente se essas mesmas pessoas tivessem sido ouvidas como informantes, porque aí teria informação para o juiz que aquelas pessoas têm interesse em prejudicar aquele servidor. Então, o que elas falaram possivelmente foi exagerado ou não existiu, ou simplesmente contradiz o que efetivamente aconteceu. E eles fizeram de uma forma ardilosa, visando tão somente um interesse pessoal de vingança contra o servidor público. E aí, nesse caso, o juiz, que é uma pessoa técnica e isenta, ele vai analisar o quê? Olha, se não tem outras provas, se não existem documentos, se todas as testemunhas são parciais e têm rixas com esse servidor,
eu não posso manter essa pena de demissão porque provavelmente foi uma pena ilegal, contrária às provas e desproporcional. E aí o juiz anula essa pena. Só que veja só, a anulação dessa pena está diretamente ligada à qualidade da testemunha, ou seja, ela deixou de ser ouvida como testemunha e passou a ser uma pessoa suspeita. Isso faz com que o que ela fala tem muito menos força de provar alguma situação contra o servidor público. E como o ônus da prova é da administração pública, se não tem provas contra o servidor, se só tem testemunhos de pessoas que são suspeitas, o juiz pode e deve anular essa pena de demissão de um processo administrativo disciplinar. Portanto, preste muita atenção. Foi chamado para acompanhar a oitiva de testemunha. Primeiro, vá a todas. Não deixe passar batido, você precisa comparecer junto com o seu advogado para participar, fazer as perguntas corretas e muita atenção. Se foi arrolado uma testemunha que tem inimizade contigo, que já teve algum problema contigo, que você não se dá bem dentro do órgão público, você precisa falar essas situações dentro da contradita. Você já teve trocas de mensagem de WhatsApp, de forma ofensiva, você já teve trocas de e-mail, enfim, qualquer coisa que possa comprovar essa inimizade, você precisa alegar na contradita e levar nos autos do processo administrativo disciplinar, tá bom?